Fala pessoal, beleza? Prof. Eli aqui na área. Vamos para mais uma aula, nossa segunda aula. A aula vai ser bem tranquila, bem rapidinho. E ó, se inscreva no nosso canal e deixa o like, meu jovem. Deixa aquele comentário bacana também. E vamos lá. Ó, lembrando que na primeira aula eu comentei sobre, né, os cargos que exigem em lei orgânica e estatuto. Nós temos dois. Clica no link da playlist, não dá esse mole não, hein? Da nomeação. A gente viu lá que existem várias formas de provimento, né? Inclusive a nomeação também é uma forma de provimento. Beleza? É uma forma que você entra no cargo, né? Pessoal, existem. Então, a nomeação vai ser feita para quais cargos, né? Cargo de caráter efetivo, ou seja, o concurso. Então, certamente, eu estou torcendo aqui para que você seja nomeado no seu cargo de caráter efetivo, tá bom? Quando se trata de cargo isolado ou de carreira, né? A gente sabe muito bem que o cargo de concurso ele pode ser de carreira. Por exemplo, da guarda municipal que a gente deu. Você vai subindo na promoção, vai subindo na carreira. Ou pode ser um cargo isolado, que não tem essas classes, né? Você não é promovido. Temos também um cargo em comissão, tá? Que são os cargos de livre nomeação e exoneração. Esses cargos aqui são de chefia. Ou seja, certamente vai ser o seu chefe. O seu chefe, quando você passar no concurso, vai ser um cargo comissionado, tá bom? E aí o prefeito bota quem ele quiser e tira também a hora que ele quiser. Além disso, não é um cargo, tá, pessoal? É uma função. Nós temos a função gratificada, que também é de chefia, né? Chefia. Só que a função, como eu tinha dito antes, ele não é um cargo propriamente dito. Tipo assim, imagine um órgão que não tem chefe. Então não tem um cargo de chefe, porque o cargo é por lei, né? Todos os cargos comissionados são criados por lei, tem lá tudo bonitinho. Então, a função classificada ele não tem chefe, mas aí tem que ter um chefe naquele departamento. Escolhe-se entre os servidores, porque ele é exclusivo para servidores ocupantes de cargo efetivo, ou seja, servidores concursados, para exercer a função de chefe na função gratificada, tá bom? É a mesma coisa. Só que em comissão pode ser qualquer um, tá? A comissão é um cargo propriamente dito. Pode ser qualquer um, pode ser alguém de dentro, concursado, pode ser alguém de fora. Já na função gratificada não é um cargo, é só uma função de chefe e aí só pode ser servidores ocupantes de cargo efetivo. Ou seja, só pode ser exercido aí por concursados, tá bom? Beleza? Então a nomeação pode ser nesses três. Não é tão comum ter os três, tá? O comum mesmo é ter os dois aqui. Mas o estatuto está dizendo que são os três, a gente vai levar para o próprio que são os três. Vamos continuar. E, de novo, né, a gente já acabou de falar sobre isso, mas a gente vai começar a falar novamente. Ó, a nomeação para o cargo de provimento efetivo vai ser feito mediante concurso. A gente já viu que o concurso ele pode ser de provas ou de provas e títulos, tá bom? Top. Então é o cargo a qual você almeja. Já o cargo em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia, assessoramento e serão providos mediante livre escolha da autoridade competente de cada poder, que no caso o poder executivo é o prefeito. Então o prefeito bota e tira quem ele quiser. Então só anotar que cargo em comissão é o cargo de chefia, da posse e do exercício. A posse, lembrando que a investidura em um cargo público ocorre com a posse. A gente já viu isso na aula passada, isso é muito importante. A posse dá com a assinatura do termo. O que é posse, né, gente? O que é posse, né? Nomeação é quando meu nome aparece no diário oficial? É, vamos dizer que sim. E posse? Posse é quando você vai lá assinar, todo mundo tira uma foto assinando no papel, aquele é o termo de posse. E aquele papel tem um que escrito naquele papel? A posse dá pela assinatura, pela autoridade competente, pelo empossado, ou seja, tem a assinatura tanto da autoridade quanto a sua, do respectivo termo, no qual deverá constar as atribuições do cargo, os deveres e a responsabilidade, tá? Que resultarão aceitos com o compromisso de bem servir. Tá? Então, você vai assinar, dizendo que você concorda em exercer aquele cargo e tudo mais. Aí você entrou, de fato, no cargo público. Beleza? O prazo para a posse é de 30 dias, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, desde que haja justificativa aceita pela administração, contados inicialmente. Aí, conta inicialmente da data de publicação do termo da licença. O que é isso, professor Lê? É o seguinte: a posse, você foi nomeado, seu nome apareceu no Diário Oficial. Você tem 30 dias para tomar posse, tá bom? 30 dias de posse. Leve para a prova que isso cai em prova toda a vida. Beleza. Show? Então, se meu nome for nomeado, eu tenho 30 dias? Sim. Na sua nomeada, na realidade, vai estar escrito lá quando você tem que ir lá levar os documentos para assinar o termo de posse, né? Leva o documento, depois assina o termo de posse, enfim. E tu vê tudo certo para assinar o termo de posse, aí vai de cada um.
A realidade é essa, pessoal. Mas, para fins de prova, o que vai cair na sua prova é isso aqui. Tá? Isso que vai cair na sua prova. Depois de nomeado, você tem 30 dias para tomar posse. Vamos continuar? Lembrando que somente pode haver posse nos casos de provimento por nomeação. Então, toda aquela forma de provimento que a gente viu, promoção, readaptação, reversão, reintegração, recondução, aproveitamento, tudo aquilo não é posse. É a volta, mas não é posse. A posse é só por nomeação. Isso conclui o quê? Isso conclui que a posse só ocorre no provimento inicial, né? Que é quando você não faz parte da prefeitura, não faz parte do tribunal público. Porque os outros têm que estar, né? Para você ser revertido, você tem que já ser servidor. Para você ser reconduzido, você tem que ser servidor. Para você ser reintegrado, tem que ser servidor. Agora, para você ser nomeado, você não precisa ser servidor. Tá bom? Lembrando, tirando a exceção lá que é função, né? As funções gratificadas. A posse poderá se dar mediante procuração específica. Isso é importante também, às vezes aparece. Por exemplo, vamos supor que eu não posso tomar posse, não posso assinar o termo. Eu posso dar uma procuração para um advogado assinar para mim? Pode, claro que pode. Tá? Os outros estiver viajando, sei lá. Show. Se de um lado eu tenho a posse, que é quando eu entro de fato, quando eu invisto de fato no concurso público, no cargo público, do outro lado eu tenho o exercício. E o exercício é muito óbvio, né, gente? O que é exercício? É você trabalhando. É você efetuando o desempenho das atribuições, você efetivamente trabalhando, tá? Então, exercício é o efetivo desempenho das atribuições, é você indo trabalhar. Ponto. Show. O prazo para o servidor entrar em exercício será imediato após a assinatura do termo de posse. Costuma-se ler nos estatutos que você tem, né, X dias, nem vou falar quantos dias são, para não confundir somente, para entrar em exercício. Aqui já foi direto ao assunto. O que é a realidade? Aqui é o assunto que é a realidade, que está na lei e é a realidade de fato. Quando você toma posse, pessoal, você já vai entrar em exercício. Tá? Então, você já toma posse, já, né, vai ter um dia lá para você entrar em exercício. Na realidade, vai ser assim. Então, o prazo para o servidor entrar em exercício é imediato. Tomou posse, você vai entrar em exercício. Beleza? Gravem isso que é importante. Para tomar posse, após ser nomeado, você tem 30 dias para tomar posse. Mas para entrar em exercício é imediato após a posse. Como que funciona? Você é nomeado, tá? Só para você entender aqui como funciona. Você é nomeado, tá horrível isso aqui. Depois vem a posse, e nesse espaço aqui são 30 dias, né? Para ser nomeado, você tem 30 dias para tomar posse, e depois vem o exercício, tá? Depois você escreve aí, exercício. O exercício é imediato. Do estágio probatório. Isso aqui é uma briga danada quando está desatualizado, né? O pessoal comenta, tomar. Ainda bem que aqui não tem briga. Falei para vocês, isso aqui está bem atualizado. Estágio probatório, pessoal, é um período que você vai estar sendo avaliado, tá? Então, não é um estágio propriamente dito. É um período que você está sendo avaliado. Então, durante 3 anos, quando você entrar, né, nomeado para um cargo efetivo, para um cargo de concurso, durante um período de 3 anos, você vai estar sendo avaliado aí se você está faltando, se você está chegando na hora certa, se você está realizando suas atribuições certinho, tá bom? Durante a qual serão avaliados sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo, tá? Então, e aí, obviamente, depois de 3 anos, pega aqui, né? Obviamente, depois de 3 anos, você vai ter a sua estabilidade, que a estabilidade é com 3 anos, tá? Mas antes da estabilidade, ou seja, são condições necessárias para a aquisição de estabilidade, a avaliação especial de desempenho a ser definido aí, né, na subseção aqui. Enfim, o que é isso, né? Vai ter uma comissão, um grupinho de servidores que vão avaliar se você, né, foi bem ou não no estágio probatório, tá bom? A realidade é outra. A realidade é que não vai ter esse grupinho, tá? E a própria lei diz, se não tiver grupinho, não tivesse essa comissão, você vai ficar estável, isso não te dá nenhum prejuízo, tá bom? Porém, está na lei que é necessária a avaliação de desempenho, tá? Lembrando que o servidor em estágio probatório será exonerado ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado se ficar comprovada administrativamente sua incapacidade ou inadequação para as atribuições. Ou seja, isso aqui cai em prova, tá? Eu marcaria com muito carinho. O que acontece, professor, olha, se eu não passar no estágio probatório, eu vou ser demitido? Não, o correto é exonerado. Oxe, qual a diferença? Exonerado é quando você sai da prefeitura. Demitido é quando você sai da prefeitura, como punição. Então, exonerado não é punição, é quando você sai, mas não é punição.
Demissão é punição, tá, gente? Então, não é correto, por exemplo, sei lá, vai morar no exterior ou passou em outro concurso e você vai pedir demissão do seu cargo da prefeitura. Não é isso que você fala. Vai pedir exoneração. Porque demissão é uma punição. Os dois é quando sai. Só que a exoneração não é punição, a demissão é uma punição sim. Então, nesse caso aqui, não é uma punição, porque o servidor ele não fez nada de errado, de grave. Ele vai ser exonerado porque ele não foi incapaz de exercer o cargo como deveria exercer. Tá? Então, o que acontece se o servidor não passar no estágio probatório, ele será exonerado. Tá? Ele vai ser mandado embora, grosso modo. Ou reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, professor Ale. Como que funciona isso? É o seguinte, pessoal. Tem gente que já é servidor público, tá? Isso não é muito comum em cidade, né, de município, mas é comum mais no estado. Mas enfim, olha só, vou te explicar. Tem gente que já é servidor público. Imagine eu, sou servidor público, sei lá, do estado do Rio de Janeiro. Sou concursado, tá? E aí, eu saio do meu cargo do estado, né? Eu não posso acumular, é um cargo inacumulável, e faço o concurso para Rio Bonito, passo e entro no cargo de Rio Bonito. Só que passou 3 anos, eu não passei no estágio probatório. O que acontece? Eu volto para o meu cargo do Estado. Mas aqui eu tenho que ser estável, tá? Eu já tenho que ter estabilidade aqui. Então, eu sempre falo, uma vez estável, sempre estável. Então, se você tem estabilidade em um cargo público já, quando você fizer um concurso para um novo cargo, e você, não, você vai fazer para um novo cargo, porque você quer sair do seu cargo, né, gente? Ninguém faz concurso para brincadeira, né? Aí você passou, aí você tomou posse, aí você começou a trabalhar nesse novo cargo. Não pode acumular, então você fica, né, você fica afastado aí para. Você pede exoneração, é exonerado para ele ser um novo cargo. Beleza. Só que se você não passa no estágio probatório, você volta para o seu cargo de origem, tá bom? Beleza? O nome disso é reconduzido. A gente vai falar sobre recondução, eu vou explicar de novo isso para você. Vamos lá. Da estabilidade. Novamente, estabilidade. Servidores nomeados em virtude de concurso público serão estáveis após 3 anos. Bacana, 3 anos, padrãozão, mediante aprovação do estágio probatório. Então, é um requisito você ser aprovado no estágio probatório para ter estabilidade. O que é estabilidade, professor Lê? A estabilidade são essas garantias, vamos dizer aqui, né? Que você tem. O servidor estável ele só vai perder o cargo quando sentença judicial transitada em julgado. Transitada em julgado é quando não cabe mais recurso, né? Ou seja, já surgiu tudo efeito, né? Ou seja, já passou, já, enfim, tem um nome dado para isso que eu esqueci o nome agora. Eu sou péssimo para essas coisas. E aí, a administração pública recorreu, mas você ganhou em todas. E aí chegou o ponto que não teve mais recurso, então transitou em julgado. Então, é, nesse caso, você recorreu, mas perdeu em todas. E aí você foi demitido de fato, foi concluída a sua demissão. Pronto. Aí você vai ser demitido, tá? Mesmo estado. Ou mediante processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, né? O que é isso ali? Dentro da prefeitura vai ter um processo que vai ouvir você, vai ouvir testemunho, vai ver um monte de coisa, vai buscar provas, e ali pode concluir, vai ter uma comissão de servidores ali para te julgar, e ali vai te punir, tá? E aí você pode ser demitido por ali. É óbvio, se você for demitido por um processo administrativo disciplinar, você pode recorrer à justiça, tá? Você vai recorrer à justiça, se o juiz determinar que você tem que voltar, você vai voltar de boa e mediante procedimentos de avaliação periódica de desempenho na forma desta lei assegurada ampla defesa. Então, isso aqui, de vez em quando tem isso aí, né? Quer dizer, de vez em quando tem não, tá na lei isso aqui, mas não tem isso aqui. O que diz a lei? Diz a lei o seguinte, você, servidor público, de vez em quando, periodicamente, vai ter uma avaliação de desempenho para ver se você está exercendo o seu cargo legalzinho. E se você não passar, obviamente vai te ouvir, se você não passar essa avaliação de desempenho, assim, se você não estiver fazendo o seu serviço direito, você vai ser ouvido para se defender, obviamente, e aí você pode perder seu cargo. Tá? Beleza? Então são só essas 3 situações aí que o servidor estável pode perder o cargo dele. Vamos continuar. Da promoção. A promoção é a elevação do servidor à classe imediatamente superior. Foi o que eu falei para vocês da guarda. Ó. Lembra do cargo da guarda que a gente está falando como exemplo? Ó, classe 1, classe 2, classe 3. O servidor entra sempre na primeira classe, depois ele sobe. Quando ele sobe na classe, é o quê? É promoção o nome disso, tá? Aquela que pertence na mesma carreira, na carreira de guarda, desde que comprovada mediante avaliação prévia sua capacidade para exercer suas atribuições da classe correspondente, porque a classe ela vai tendo atribuições, né, mais responsabilidades, vamos dizer assim.
Readaptação. Falei para vocês que readaptação na aula passada, vocês se lembram? Readaptação é o colocar um servidor que, sei lá, que teve um problema de saúde, problema de mental ou físico, em um cargo compatível. Então, readaptação é a investidura do servidor estável, tá? Ele tem que ter estabilidade em cargo de atribuições de responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido, em sua capacidade física ou mental verificada na inspeção médica. Vai ter que ter inspeção médica para isso. Eu dei o exemplo de eu mesmo, né? Estou lá fiscalizando a obra, no meu cargo de fiscal de obras, caiu a obra na minha perna, não posso mais trabalhar fiscalizando obras, e aí eu vou ser readaptado em um outro cargo equivalente, um cargo que seja do mesmo nível de escolaridade, um cargo que eu ganhe mais ou menos a mesma coisa, tá bom? Então você tem que ser um cargo compatível com a minha atribuição, tá? Por estar sempre fiscalizando obras, o que acontece? Eu tenho mais, né, conceito sobre licença, sobre tudo, e eu posso trabalhar no escritório vendo as licenças, né, concedendo licença, por exemplo. Tá bom? Então, readaptação é isso. Só se lembrar do professor ali que quebrou a perna e foi para um outro cargo compatível. Reversão. A reversão, pessoal, é o retorno da atividade do servidor aposentado por invalidez. Então, vamos supor que quebrou a perna de vez, não pode mais ser readaptado, tá? Exemplo. Ele vai ter que ser aposentado, eu vou ter que ser aposentado. E aí, eu sou aposentado por invalidez. Mas eu melhorei, voltei a andar. Nesse caso, a reversão, tá bom? Quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria, porque eu falei para vocês. Ele melhorou, então ele volta. Essa volta é chamada de reversão. É a volta do aposentado, por invalidez. Reintegração. A reintegração é a reinvestidura, ou seja, a volta do servidor estável, então ele tem que ser estável, concursado no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante da sua transformação, ou seja, de repente o cargo, quando ele foi demitido, acabou com o cargo dele. Quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Ou seja, eu fui demitido, certo? E aí, fui para casa, não estou ganhando mais nada, né, gente? Fui demitido, não ganho mais nada. E aí, eu recorri dentro da própria administração pública. Olha, comissão, avalia aqui que tenho novas provas. Olha, não fui eu, não. E aí, eles olharam e, rapaz, é verdade, a demissão, vou invalidar a demissão do professor Alê. O professor Alê volta para o cargo dele ou para o cargo, né? Cadê? O cargo o quê? Resultante dessa transformação. Se o cargo foi transformado em outro, por exemplo. Qual o nome dessa volta? Reintegrado. Reintegrado, tá? Lembrando que vai ser com ressarcimento de todas as vantagens e reconhecimento dos direitos inerentes ao cargo nos termos de decisão que originou o ato. Ou seja, eu vou receber tudo que eu deveria receber, tá? Eu vou ser ressarcido de tudo. Por quê? Porque foi injusto, né, gente? Óbvio, se eu estou voltando, se eu fui demitido, estou voltando, reintegrado, é injusto, né, gente? Ninguém vai voltar se não for injusto a demissão, tá bom? Agora, você falou, professor Lei, que é a volta do demitido do servidor estável. E se ele não for estável? Ou seja, ele foi demitido, por exemplo, no estágio probatório ainda, foi demitido porque acusaram ele de ter, sei lá, feito alguma uma irregularidade, alguma infração administrativa lá. Sim. E aí ele foi demitido. Ele foi demitido, mas ele não é estável. Ele nunca mais vai ser reintegrado, ele vai voltar para o cargo dele também, tá? Se ele recorreu na própria administração ou no judiciário, ele vai voltar. Só que é o seguinte, não há um nome para essa volta, tá? Então, a volta do servidor estável é reintegração. A volta do servidor não estável, no caso da emissão, né? Não tem nome, tá bom? É para você entender. Mas ele volta normal, é a mesma coisa, só que não tem nome. Não deram nome para isso. Da recondução. A recondução, esse aqui é interessante, que eu falei para vocês na aula passada, que eu ia comentar aqui para vocês. Ó. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, na inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, ou na reintegração do anterior ocupante. Não entendi, foi nada ali. Vou explicar para você. Olha só, o que acontece. Deixa eu abrir uma telinha aqui. O primeiro caso, inabilitação do estágio probatório. Olha só. Eu sou servidor aqui em Rio Bonito, tá? Sou aqui bonitinho. Sou estável, tenho estabilidade. Show. Eu fiz concurso para a Polícia Federal, tá? Polícia Federal. Show. Obviamente, esse cargo não se comunica, né? A Polícia Federal é exclusivo, você não pode trabalhar nos dois. Show, estou aqui. Só que aqui no estágio probatório, aqui eu sou estável, aqui eu já tenho 5 anos, 6, enfim, tenho muito tempo aqui, em Rio Bonito. Só que na Polícia Federal, eu não passei no estágio probatório, não fui bem. O que acontece?
Eu vou ser exonerado? Não. Eu vou ser reconduzido ao meu cargo anteriormente ocupado. Então, o nome disso é recondução. Por isso está escrito ali. Olha só o que está escrito ali, gente. Cadê? Recondução é o retorno do servidor quando, no seu cargo anteriormente ocupado, quando tiver inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo, relativo à Polícia Federal, por exemplo. E aí eu volto. Essa volta é chamado de recondução. Bom? Reintegração do anterior ocupante, professor Léo? Ué, olha só que maneiro. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Eu vou botar na caneta fina aqui que a gente vai precisar usar. Olha só. Vamos supor, olha só que bacana, que eu estou aqui no meu carro aqui, bacaninha, né? Bacaninha, show. Só que eu fui demitido. Falaram que quando que eu cometi alguma infração, eu agredi alguém, foi demitido, show. Fui demitido, cara, e aí tô fora. Tô fora. E aí você que estava no cargo aqui, você no outro cargo que você estava aqui, você, que está me ouvindo aí, sei. Servidor também? Amigo, né? Amigo, meu filho. Servidor também. Foi, botaram você no meu cargo, meu Jorge. Tava você no meu cargo aqui, todo feliz. Estou no cargo do professor Alê. Beleza. Só que eu recorri ao judiciário, eu recorri na própria instituição pública e provei que a demissão foi injusta, foi inválida. Ah, então o professor Alê será reintegrado, né? Porque ele foi demitido, ele vai ser reintegrado. Reintegrado. Isso. Professor Alê, sim. E aonde entra reconduzido? Você está no meu cargo, não está? Sim. Você vai ser reconduzido. Você vai voltar para o seu cargo que você estava, rapaz. Ou seja, você vai ser reconduzido ao seu cargo anteriormente ocupado. Sacou? Agora você volta um pouquinho. Olha só que bacana, agora lê agora. Recondução é a volta do servidor que é estável, nesse caso deveria ser estável, né? Ao cargo anteriormente ocupado, quando reintegração do anterior ocupante. Então, se você está ocupando um cargo de alguém que foi demitido, se esse alguém que foi demitido for reintegrado, você vai ser reconduzido ao seu cargo anterior, tá bom? Então, não entre em um cargo de alguém que foi demitido, senão você pode ser reconduzido. Entendeu? Show, né? Pessoal, vamos continuar aqui então. Disponibilidade de aproveitamento, tá? Abrir o bloco aqui para mim. Opa, opa. Extinto o cargo, ou seja, o cargo foi extinto, tá? Acabou com o cargo. O declarado a sua desnecessidade, não é necessário mais esse cargo por ato do chefe do poder, ou seja, o prefeito ou dirigente da autarquia, no caso se for uma autarquia ou fundação pública, o dirigente daquela autarquia, o servidor estável ficará em disponibilidade. Disponibilidade é o quê, pessoal? Em casa. Ganhando ali, ganhando, mas não vai ganhar o que você ganha, não, né? Normal não. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até o adequado aproveitamento em outro cargo. Então, eu ficarei em casa ganhando relativamente ao tempo de serviço que eu tenho. Então, a pessoa que tem muito tempo de serviço, quando está em disponibilidade, ela ganha mais do que aquele que tem pouco tempo de serviço, tá bom? Aí você vai ficar lá para sempre? Não, você vai ficar lá até ser aproveitado em outro cargo. Então, a prefeitura, por exemplo, vai ficar olhando um cargo compatível para você ser aproveitado. Então, o retorno à atividade do servidor que está em disponibilidade, ou seja, em casa, vai ser feito mediante aproveitamento. Então, o que é aproveitamento, gente? É a volta do servidor que estava em disponibilidade. E por que ele ficou em disponibilidade, gente? Porque o cargo dele foi extinto, foi declarado a desnecessidade daquele cargo, tá bom? Lembrando que tem que ser estável. E se não for estável, galera? E aí? Aí é complicado, né? Aí dá uma justiça, dá uma justiça. Certamente ele vai ser exonerado, tá, pessoal? Ele vai ser exonerado, tá bom? Como assim? Mandar o cara embora? Vai. Mas fica tranquilo que não se extingue cargo, não, gente. Vai extinguir cargo muito difícil, tá bom? Fica tranquilo. Tem umas coisas que são bem, bem pesadas, mas não vai acontecer, gente. Não vai acontecer, tá bom? Fica tranquilo. Show de bola? Show de bola, né? Então, o aproveitamento é obrigatório, né, em caso de vacância do cargo de atribuições de vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Sempre vai ser aproveitado um cargo muito compatível com o que ele exercia antes. E da remoção ali, que negócio de remoção é isso aí? Remoção é o exemplo. Eu trabalho, né, numa escola, né, pública e eu mudei, sei lá, tô querendo ir para outro bairro e peço para ir, né, para ser transferido, que a gente chama de transferido, para uma outra escola, que é mais perto da minha casa, enfim. O nome disso é remoção, tá, gente? Não é transferido, né? É remoção. Transferência é uma outra coisa que não tem nada a ver, que nem existe mais.
tá? O certo é remoção. Eu vou pedir remoção para uma escola mais próxima da minha casa. Remoção é um ato pelo qual o servidor estável passa a ter exercício em outro órgão ou entidade da administração municipal, tá? Então, é dentro da própria administração municipal, tá bom? Então, beleza. Eu dei o exemplo da escola. Dá-se remoção de ofício no interesse da administração. Como que pode ter remoção? Ou seja, como que eu posso ir para uma outra escola, por exemplo? De ofício. De ofício é. De ofício é pela administração, que pela prefeitura, galera. Pela prefeitura. Ou seja, a prefeitura simplesmente vai me jogar na outra escola porque não tem professor lá? Simples. Ah, entendi. Por permuta. Oi? Permuta. Permuta é troca, né, gente? Eu conheço um professor lá, né? Eu dei um exemplo hipotético. Conheço o professor naquela escola. Ó, quer tocar comigo? Você quer vir para cá? Eu quero ler. Então vamos fazer essa permuta? Vamos. Aí a gente vai comunicar à prefeitura para fazer essa permuta, né? Show. Vai comunicar ao departamento pessoal, enfim. Ou a pedido do servidor, né? Ou seja, não tem ninguém para trocar. Eu pedi à prefeitura para me mudar para aquela escola, tá? Ele fica a critério da prefeitura. A prefeitura não é obrigada a me fazer essa remoção. Então, beleza? Show de bola, né? Vamos continuar. Redistribuição. Eita, que agora ficou esquisito. Ficou não, gente, é muito fácil. Não tem, assim, tem muitos presidentes, né? E agora eu tô falando do presidente A, nem do B, que é muito comum. O presidente vai lá, cria Ministério Público, o outro acaba com o Ministério Público, não, com o Ministério, os ministérios, né? Do esporte, por exemplo. Imagine que um presidente criou o Ministério do Esporte. E ali tem vários servidores trabalhando naquele ministério, né, gente? Óbvio. E aí entrou um outro presidente e acabou. E eu não quero, para que isso? Eu não quero Ministério de, de Esporte, não. Acaba com esse ministério. Pessoal, e aqueles servidores que muitas das vezes eram concursados? O que acontece? Eles serão redistribuídos. Que a redistribuição é o deslocamento do servidor efetivo com um cargo junto. Então, lá no Ministério do Esporte, que a gente falou, tem um cargo de auxiliar administrativo. Vai ele e o cargo junto para o outro ministério, sei lá, para uma Secretaria de Educação, para o Ministério da Educação, Ministério da Economia, vai para outro lugar. Então ele vai com o cargo junto, tá? Por isso que não tem esse negócio de mandar embora, que não existe isso. Então pode ser uma secretaria também. Criou uma Secretaria do Esporte, aí o prefeito foi lá, acabou com a Secretaria do Esporte. Aqueles servidores serão redistribuídos para outras secretarias, tá bom? Então, com o respectivo cargo para o quadro pessoal de outro órgão ou entidade, tá? Da administração municipal no âmbito do mesmo poder. Então, ele pode até ir para uma autarquia também, tá? Show? Uma outra entidade. Show de bola. Da sessão. A sessão também é interessante, né? É que o servidor ele pode ser cedido, tá, gente? Para, sei lá, de repente um servidor muito bom em estatística, sei lá, um professor, sei lá, alguma coisa, cientista aí, e ele é cedido para outra prefeitura, para ele ser um cargo comissionado na outra prefeitura, tá? Ou, sei lá, por algum motivo. Então, o servidor estável, ele poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão municipal, outro município, ou também na União, né, no Estado também, no Distrito Federal, outro município, é a seguinte hipótese. Em que casos são? Para exercício de cargo, comissão ou função gratificada. No caso aqui, é cargo de chefia, né? E também o cargo previsto em lei. Bom, só para você entender. Show de bola. Aí quem vai começar a pagar o vencimento desse servidor vai ser onde ele vai trabalhar, tá? Não vai ser mais da prefeitura de onde ele veio, vai ser para onde ele vai. Depois ele volta, né? Aqui, eu falei para vocês, ó. O ônus da remuneração e encargo será do órgão ou entidade cessionária. E cuidado que cessionária parece ser aquele que cede, não é? Não, aquele que cede é cedente. Sem ser, eita, cessionária é quem recebe o servidor. Então, se eu sou servidor de Rio Bonito e eu fui cedido para trabalhar no estado do Rio de Janeiro, num cargo lá de chefe lá dentro, quem vai começar a pagar o meu vencimento, a minha remuneração, né, na verdade, vai ser o estado de Janeiro, a cessionária, não vai ser o cedente, não. É claro, exceto se a cessão ocorrer entre os órgãos de administração direta, ou seja, entre o órgão da própria prefeitura, tá? Você trabalha na Secretaria de Educação, sim. Você foi cedido para trabalhar na Secretaria de Transporte. Poxa, é óbvio, né, gente? Vai continuar ganhando do mesmo lugar, da mesma prefeitura, né? Indireta, ou seja, uma autarquia do município também, se for cedido para uma autarquia do município. A autarquia é uma entidade que o município cria para ajudá-lo, né? Nesse caso,
o município ia continuar pagando entre seus poderes também, né? De repente foi cedido para a Câmara Municipal, tá? E aí a prefeitura vai continuar te pagando normal, né? Porque o dinheiro vem do município ali, vai ser a mesma coisa, né? No fundo, a mesma coisa. Lembrando que isso aqui, pessoal, é uma atualização que a banca deixou lá em PDF, tá? Olha só isso aqui em vermelho. A banca deixou 3 PDFs. O PDF do próprio estatuto e 2 atualizações que tiveram no estatuto. Isso aqui é uma das atualizações. Tá bom? Vamos continuar? Estamos chegando ao fim, ó. Da substituição. O que é substituição? Quando tem um chefe, e esse chefe ele vai entrar de férias, ou vai, sei lá, vai sair, tem que ter um substituto. É isso, gente. Olha só que bacana. Vamos ver. Os servidores ocupantes de cargo de comissão, ou seja, chefes, os chefes, que é de livre nomeação e seleção do prefeito, terão substitutos indicados por ato normativo. Ou seja, tem um ato normativo, né? Uma resoluçãozinha, assim, enfim, dizendo quem que vai substituí-lo. Ou previamente designados. Ou seja, ele antes de ir embora, ele fala, ó, fulano, servidor público, você vai ser o chefe enquanto não estiver aqui, tá bom? Os servidores efetivos serão substituídos preferencialmente por servidores de quadro efetivo, tá? Então, servidor efetivo, né, no caso, você vai entrar de férias, por exemplo, você é servidor. Você vai ser substituído ali, né, por outra pessoa. Caso não tenha ninguém, você vai ser substituído por outra pessoa ali, servidor também, tá? Desde que atribuições e cargos sejam compatíveis ou semelhantes. Beleza. Olha que bacana isso aqui. O servidor substituto vai fazer jus à retribuição do exercício do cargo comissionado, paga na proporção de dias efetivos da substituição. Não entendi. Vamos supor que eu trabalho num lugar, sou concursado, né, obviamente, e aí o meu chefe ele vai entrar de férias, vai entrar com licença de 2 dias, mas enfim. E aí eu que vou ficar o chefe. Durante esses 2 dias eu vou receber como chefe. Nada mais justo, né, gente? Eu vou estar tendo responsabilidade pelo órgão e vou receber como tal, tá bom? Bom, chegamos ao fim. Adquira o material, que é bem interessante. Você vai ganhar os slides também. São 160 questões, 80 questões de orgânico, 80 questões de estatuto, vale muito a pena, tá bom? A gente vai para a nossa próxima aula agora, ó, aula 3. Então, nossa aula 3 no próximo bloco. Clica no link da playlist para assistir as aulas em ordem. A aula 4 vai ser rapidinho, tá? É a aula bem curtinha. Os principais assuntos estão aqui na aula 1 e 2, mas a aula 1, 3 e 4 cai toda a vida, tá? Não vai ficar de bobeira, não. Penalidades cai, sindicância, processo administrativo cai, tudo na aula 3, tá? Aula 3. Vamos lá.